Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. O Vale Esportes é um oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor. Já estamos ao vivo nos nossos canais no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Vale Esportes é futebol de primeira. Chegou a sua chance de ganhar a picape queridinha do Brasil e colocar muito dinheiro no bolso. Só no quarto sorteio tem uma picape Estrada Cabine Plus 0 km mais 20 mil reais. Isso mesmo, uma picape Estrada Cabine Plus mais 20 mil reais só pra você. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Ainda tem 10 mil reais do Super Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000 e o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Tem o Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda a Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Início da descentralização dos exames laboratoriais em algumas UBS. Central de Marcações e Regulação, CRM mais Policlínica, quase 1 milhão de marcações de consultas e exames especializados em 2022 para atender de início os pacientes diabéticos e hipertensos. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas Ambev. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton. Boa noite, galera. Estamos nós aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. João Filho, já chegou me desconcentrando aqui o Aloysio Vilar, rapaz. Não, boa noite pra você, JR. Tudo bem, Delton? Um abraço pra você, boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço. Aqui estamos para voltar a falar de futebol, pois hoje à tarde o Timaço acompanhou o empate do Icasa contra o Atlético Cearense pela Taça Fares Lopes. A gente pode colocar que é o terceiro jogo do Icasa, Delton? Foi o terceiro jogo, né? Foi o terceiro jogo e a segunda partida. O terceiro jogo. O terceiro jogo do Icasa no campeonato, mas foi a terceira partida que ele jogou, a segunda partida que ele jogou. O Icasa, com o resultado de hoje, chegou a 4 pontos na tabela de classificação, mas isso é assunto para Aloysio Vilar. Mas daqui a pouquinho, João Filho, antes do Aloysio falar, tem Guarani, tem futebol show. Guarani e Juazeiro, Leão do Mercado, 19 horas, lá no Morenão, na cidade de Iguatu. E eu vou dizer mais pra você. Anderson Luiz, o Iguatu já tá no estúdio. O Guarani já tá no estádio pro jogo. Conversa. Daqui a pouquinho, 7 da noite, viu? Já tá lá naquela fase de aquecimento. Que maravilha, né? Do Guarani e o Iguatu também. Já tá no gramado. Né? Daqui a pouquinho a gente traz as informações aqui no Vale Esporte do Timaço. Se abra não, João Filho, que o negócio é sério. Já tem então Guarani, Leão do Mercado estreando contra o time do Iguatu. Será o primeiro jogo do grupo 2, né? Não, Isso. É grupo A? Grupo 1. Grupo 1, grupo A. Grupo A, grupo 1. Grupo 1, é isso aí. Qualquer um deles aí. Então, do primeiro. Mas vamos falar do Icasa, João Filho, agora? Fica à vontade, chama o Aloysio. A gente volta a falar do Icasa com o Aloysio Vilar, que repercute no empate do Verdão. Até que uma vitória era de fundamental importância. Mas o empate tem que ser comemorado também, né, Vilar? Boa noite. Também, JF, boa noite pra você, boa noite, Delton Sai, pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Um ponto não é ruim não pro Icasa, que tá aí no seu terceiro compromisso na Fares Lopes, né? E conquistando o seu 4º ponto na competição. Perdeu pro Caucaia na estreia, não enfrentou o Guarani de Sobral porque foi decretado o WO. O Guarani acabou desistindo de enfrentar o Icasa e hoje à tarde o Verdão foi até a cidade de Horizonte enfrentar o Atlético Cearense. O Atlético que fazia aí a sua estreia na competição e o Icasa que já estava na terceira partida, mas a segunda em campo. E para o jogo de hoje, o técnico Flávio Araújo acabou modificando algumas peças com relação àquela que começou jogando, aquela equipe que começou o jogo contra o Caucaia. Afinal, não deu muito certo a metodologia que estava sendo utilizada pelo Flávio. Então hoje ele modificou algumas peças, como por exemplo na defesa. Ele começou com uma linha de 4 jogadores, com o André Vitor pelo lado direito, Jairo e Arlan na zaga, o Arlan que inclusive fez a sua estreia hoje, e o Marlon pelo lado esquerdo. Pela primeira vez o Marlon sendo utilizado como lateral esquerdo da equipe icasiana. No meio campo, ele acabou tirando o Iago, colocou o Douglas Bomba ao lado do Marcelinho, que viria a ser o autor do gol da equipe icasiana já no segundo tempo. E o Lucas Lourenço permaneceu na equipe titular. No ataque também, mais mudanças. O Rogério Senna começou o jogo ao lado do Jefinho e o Juan centralizado. Ou seja, ele descartou ali de início o Davi, que começou o jogo contra o Caucaia. E a gente pode observar, JF, já desde o início da partida, o Icasa criando boas oportunidades, chegando com mais facilidade
ao ataque, mas o gol não chegava, né? Infelizmente. E aí, quem não faz leva, Everton Potiguar acabou marcando o primeiro do Atlético Cearense. É um lance de sorte, né? Em um arremesso de lateral, o atleta do Atlético acabou colocando a bola lá na pequena área e o Everton Potiguar, meio de voleio, meio de bicicleta, colocou no canto esquerdo do Careca, abrindo o placar pro Atlético. O Icasa sentiu sim aquele gol. A partir daquele instante, o Atlético começava a dominar mais as ações, mas no segundo tempo o Verdão voltou bem, novamente pressionando. O Flávio efetuou as 5 substituições, tirando aí o atleta Arlan, colocando o Ricardo Cratense na zaga, tirou também o Marlon do lado esquerdo para colocar o Felipe Pernambuco. Também no meio-campo ele acabou modificando, tirou o Marcelinho, autor do gol, colocou o Lê. E acabou também colocando o Davi no lugar do Jefinho. As substituições feitas aí pelo técnico Flávio Araújo ao longo da partida surtiram efeito. O Icasa acabou conquistando esse ponto que é importante para a sequência do campeonato. E agora vai observar os outros confrontos desse grupo B. O Ferroviário, por exemplo, que é o próximo adversário do Icasa, vai fazer a sua estreia hoje, né? Daqui a pouquinho o Ferroviário entra em campo. Então agora é descansar, trabalhar para conquistar a vaga na semifinal. É importante lembrar isso para o torcedor. Não temos quartas de final, temos a primeira fase e aí 2 de cada grupo se classificam para as semifinais e o Icasa tem aí uma dura concorrência. Afinal, são 3 equipes que estão disputando a Série D do Brasileiro: Caucaia, Atlético Cearense e Ferroviário. É bom dizer, meu caro Luiz, que o Icasa terá que fazer contas. O Icasa vai ter que esperar para ver se no último jogo se ainda vai com possibilidades, né, de classificação. Provavelmente ainda vá. E onde entrariam essas contas do Icasa? Porque assim, olha, João Filho, deixa eu te explicar. Se o Ferroviário, que eu acho que é o grande favorito, enfrentará Guarani de Sobral, Atlético e Caucaia antes de enfrentar o Icasa, se ele vencer esses 3 jogos, o Ferroviário já estará classificado. Automaticamente, né? O Icasa não terá contra o Ferroviário o Ferroviário como adversário. Só que o Caucaia enfrentará o Atlético e o Guarani de Sobral. Se o Caucaia vencer o Atlético, vencerá com certeza o Guarani de Sobral. Porque o Guarani de Sobral, para mim, vai só participar. Então o Caucaia já chegará a 9 pontos. 9 pontos o Icasa não chega. E aí fica difícil, né? Então essa é a conta para fazer. Outra coisa, vamos lá, que o Atlético vença o Caucaia, não seja o Caucaia vencendo o Atlético. O Atlético também vencerá o Guarani de Sobral, vai ter 7 pontos. E aí vai ver como é que chega. E se o Atlético empatar, por exemplo, o Ferroviário. Então, a conta que eu digo, porque vai ter que fazer conta, vai ter que saber como é que vai chegar para essa última rodada. Na última rodada desse grupo, eu não olhei. Me diga uma coisa, o Icasa vencendo o Ferroviário, será o suficiente para classificar? Não. Depende, se o Ferroviário tiver vencido as 3... já era. Já era, o Ferroviário já tá dono de uma vaga. O caso só chega a 7, né? E o Ferroviário, se vencer as 3 até lá, já chega com 9. Né? Até lá ele já vai ter feito as 3 partidas? Sim, o Icasa e Ferroviário é o último jogo do grupo, né? Isso. É isso, o último jogo do grupo. Mas cada equipe não tem direito são 3 jogos, né? 4 jogos. 4 jogos. Na última rodada, o Icasa, por exemplo, o Icasa vai jogar nessa última rodada pelo grupo ainda com possibilidade. Por quê? Porque Atlético e Caucaia vão se enfrentar. Mas o Icasa não dependerá só de uma vitória. O Icasa vai ter que vencer Ferroviário, se o Ferroviário chegar com essas vitórias, e vai ter que ver aí como é que tá a situação de Atlético e Caucaia. E talvez até jogue sem nem ter mais chance. Isso. Né? Interessante seria para o Icasa se o Ferroviário tropeçasse em algum dos 3 compromissos. Porque aí seria uma luta direta dele com o próprio Ferroviário. Aí ficaria melhor. Quando passa para essa questão de fazer conta. Vai ter que fazer conta na última rodada. Vai ter que saber como é que chega. Uma das desvantagens de começar primeiro, né? O Icasa largou na frente. E começou perdendo. Só pra você ter ideia, eu não vamos esticar muita baladeira, não. Você acha que o Ferroviário ganha os 3? Antes de pegar o Icasa? Ganha tranquilo. Eu acho que o Ferroviário é grande favorito para ganhar os 3 jogos dele. Sem dúvidas. Chega para jogar contra o Icasa. Eu acho que o Ferroviário é o favorito a ganhar a Fares Lopes. O Ferroviário, na minha opinião, chega para enfrentar o Icasa com 9 pontos. Certo? O Caucaia já venceu o Icasa, tem 3. Quem é o segundo adversário do Caucaia? É o Guarani de Sobral. Não é isso? Vai a 6 pontos. Isso. Vai a 6 pontos, né? E aí o que é que acontece?
vai pegar o Ferroviário, aí perde o Ferroviário, mas continua com 6 pontos. Aí vai enfrentar o Atlético na última rodada com 6 pontos e o Icasa com 4. O Calcaia enfrenta o Guarani de Sobral dia 19. E antes ele joga com o Ferroviário. Então vamos lá, perde o Ferroviário. Mas joga com o Guarani de Sobral, chega com 6. Vai chegar para jogar contra o Atlético, provavelmente com 6. O Atlético já tem 1 ponto com o jogo do Icasa. Não é isso? Isso. Se ele perder pro Ferroviário, ele vai enfrentar ainda antes do jogo contra o Calcaia o Guarani de Sobral. E aí pode dar 3 pontos pro Atlético. Então o Atlético vai chegar igual o Icasa na última rodada, os dois com 4 pontos. Não é assim? Se o Atlético vencer? Colocando-se a certeza que você destaca aí, que o Guarani de Sobral vai perder pra todo mundo, né? Claro. Você acha que esse time do Guarani de Sobral vai ganhar ninguém? O time tá treinando 2 vezes por semana. Aí, sem chances, João Filho. Não dá, João Filho, para imaginar que o Guarani de Sobral vai sair ganhando dessa rapaziada, não. Nós vamos tirar por hoje contra o Ferroviário. Hoje a gente vai ter um cálculo. O que eu tô o que eu tô achando é que vão chegar os 4 times na briga, menos o Ferroviário, que eu acho que já vai estar classificado, que eu acredito muito que o Ferroviário vença os 4 jogos, e aí o Icasa numa situação bem complicada. Bem complicada mesmo. Tendo que vencer, provavelmente, com saldo, porque ele tomou de 3 do Calcaia. Com saldo ainda, e nos 2 que estão jogando lá, torcendo para que o que tiver o menor saldo vença ou empate o jogo, para ele tentar a segunda vaga. Não vai ser fácil a vida do Icasa nesse grupo. Se tivesse perdido, a gente até poderia falar que o Icasa praticamente não tinha chances. Nem tinha chances mais, não, realmente né? não teria mais chance. Mas esse ponto dá ao Icasa essa esperança, pelo menos, de chegar nesse último jogo contra o Ferroviário e ainda brigar pela classificação. Vai tudo depender dos próximos resultados. E aí o Icasa não pode fazer nada. Só aguardar e fazer a sua parte, que é trabalhar, né, Del? Eu digo assim que eu acredito no Ferroviário, mas futebol é futebol, né? De repente vai que o Atlético apronta pro Ferroviário, o próprio Calcaia. Justamente. Só que não pode aprontar é o Guarani de Sobral. Eu acho que não. O peso morto, né? Eu acho que o Guarani de Sobral não vai participar, vai cumprir tabela, mas eu não acredito. Pela pindaíba que tá por lá, é muito difícil você imaginar que o Guarani de Sobral vai aprontar pra cima de alguém. Eu sei, eu tô brincando. Outro ponto importante com relação ao Icasa, Delton, que dificilmente vai vir contratação nessa situação. Não vem mais. Para disputar um jogo, talvez, né? Porque o Icasa pode dar adeus à competição contra o Ferroviário. Então, o torcedor que esperava, o Flávio mesmo que esperava por contratações, eu acho que depois de hoje perde as esperanças, porque o Icasa não vai fazer um investimento nesse momento para jogar uma partida, talvez, né? Claro, né? Dentro da competição. Vamos aguardar, então, e os trabalhos, claro, da próxima semana. Luiz, você tá liberado por hoje, viu, Luiz? Coisa boa. Se você quiser pegar o beco, você pode pegar. Se você quiser ficar até o final... Mas eu acho que eu vou ficar, que eu tô sentindo que vai ser bom esse jogo. Né? Eu quero... Você vai esperar, então? Eu vou esperar. Quero acompanhar pertinho de JF. Viu? Então você vai ficar, você não vai não. Vou não. Eu vou ficar aqui... aqui do meu lado. Aqui, eu tô sentindo JF tão animado. Eu tô animado. Tem coisa boa por aí. A ida dele, João Filho. Tô tentando forçar a ida dele. Não faça isso não. Faça não. Então tá bom. Luiz, valeu, Luiz. Foi boa. Valeu. Um abraço, boa noite. Não, senhor, seu Delton. Não, senhor. Fica à vontade. Posso colocar a hora aqui? Quem manda é o senhor. 18 Tô com saudade do outro apresentador, a vinhetinha da hora, né? A hora do Timaço. 18 horas e 28 minutos, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Ele pegou a bolsa da menina dele, viu? Deixa quieto. Deixa quieto. Bom, 18h29, como disse o Delton Sá, deixe-me falar do Cariri da Sorte, que nesta semana você pode ganhar uma picape estrada 0 km, mais 20 mil reais. É isto mesmo, a picape queridinha do Brasil, mais 20 mil, tudo junto no 4º sorteio para você. E tem mais, tem 5 mil reais do primeiro ao 3º prêmio, e no Giro da Sorte serão 10 rodadas de R$1.000 para você. E tudo isso com dupla chance. Então, compre já o seu Cariri da Sorte por apenas R$10. É verdade, é daqui, é do Cariri. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia. É na Só Fumê, na rua José Marcos, número 408. O telefone é o 988054899. Organização do Edilson, doutor do Fumê. A gente fala também, sabe de quem, Delton Sá? De Nilo Embalagens. Tudo em embalagens para você. Quentinhas aí de vários modelos e tamanhos. Sacolas recicladas. Sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. É verdade. Você vai encontrar também artigos para festa
festas como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros, uma grande variedade também em caixas para bolos e salgados com o menor preço da região do Cariri. Nilo Embalagens, na Rua São Paulo 1505, WhatsApp 99607-2384. Agora, se você tá cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia, tá na hora, meu amigo, de você ligar pro meu amigo Luciano Carvalho e conversar com ele. Ele vai resolver isso pra você. 98123-7956, te vendendo um projeto espetacular da sua usina de geração de energia solar na sua casa, no seu comércio, no seu sítio, na sua chácara. Gênesis Solar. Fala com meu amigo Luciano Carvalho. 98123-7976. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Olha, essa próxima sexta-feira, dia 7, o Instituto Juazeiro Bom de Bola vai promover um evento para a entrega de kits esportivos contendo camisa, short, chuteira, meião e bolsa. No local também teremos recreação, lanche e muita diversão para a criançada. O evento acontecerá no Polo de Convivência Social do bairro Frei Damião a partir das 18h30. Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido por ele, o nosso querido Jackson Pilha. Ô, meu caro João Filho. Senhor. A Dourados vai completar 25 anos. Rapaz, 25 anos. Dia 20 de julho. Então é uma festona pra você aí. Dourados é referência, sucesso total. 50% de desconto pra você que quer comprar semijóias pra ganhar dinheiro. Comprar pra revender. Cinquentinha. Você vai pagar só metade. 50% de desconto na Dourados Joias. E você ainda banha sua mercadoria com excelente qualidade, com equipamentos de última tecnologia para você, de última geração, na Dourado Joias. Fica na Rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993 3031. Estamos ao vivo pelos nossos canais do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e também pelo canal Timaço da Vale no oferecimento da pizzaria e hamburgueria Uval. Hoje é dia da super quarta da pizza. Pedidos pelo 98842-9514. Agora eu quero falar da Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou, porque na Atacom Home Center você vai comprar tudo para sua obra, para sua construção. Você tem desconto em piso, você tem desconto também na parte elétrica, você tem desconto na parte hidráulica. É a temporada Leva Tudo Atacom, na Rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. A gente fala também aqui no Timaço para você do Crato. Nesse final de semana teremos o início do festival Expo Crato. Expo Crato. Você vai renovar aí o seu guarda-roupa lá na Glam Moda. Vai ficar bonito de verdade. Tem uma grande variedade para você, calçados, bolsas, sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas. Vai dar bonito que nem Demontier. Ah, meu amigo, você vai ficar na moda. Você vai ficar bonito de verdade na Glam Moda, que fica na cidade do Crato, no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde, 494. É no centro, no coração do Crato, onde você terá um atendimento diferenciado. Então visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Você quer assistir o jogo da Copa do Brasil hoje, tomando a cerveja gelada, comendo uma comida de primeira, de qualidade? É o local certo? Diga onde é. Churrascaria Mão de Vaca. Tem um telão grandão, é assim, né? Grandão, bicho é telão grandão. Bicho é grandão. Na churrascaria Mão de Vaca. Eita, João Filho, aquele rolinho crocante de tilápia, olha. Aquele pastelzinho de carne de sol. Eu fiquei apaixonado. Eita, com a cerveja bem gelada, João Filho. E o time do Caba fazendo um gol, 2, 3, e o Caba comemorando. Churrascaria Mão de Vaca. 988657741. Mas se você já marcou pros amigos pra assistir em casa, pode ligar que o Márcio manda deixar. Faz o pedido, a entrega é ligeira demais. Deixar lá na sua casa, não se preocupe não. Churrascaria Mão de Vaca. Eu falo também da Grage Veículos Multimarcas, onde você pode comprar, vender, trocar e financiar o seu carro. Veículos aí seminovos com menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas. Dá uma passadinha lá amanhã pela manhã. Carros com procedência, a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. 992088592 é o WhatsApp, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Já falei de churrascaria Mão de Vaca. Hotel Amorama, é a casa do caririense da capital cearense. Hotel Amorama, reserva pelo 0 operador 85 3304-8900. Eu falo também que já está no ar o novo site do ESC Cursos. Acesse agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos aí para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Acesse o site para ter mais informações
informações, fazer o seu curso, www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação na Alfa Vidros Vidraçaria. Tem aqueles vidros bonitos lá na frente do Romeirão, aqueles lá das cabines, dos camarotes. Aqueles vidros produzidos lá na Alfa Vidros, né? Meu amigo. Verdade. Qualidade no serviço. Quando o pessoal que veio aí de fora, né, pra poder comprar e tal, eu disse, rapaz, a gente tem que comprar aqui preço e qualidade. Não foi que eles encontraram? Na Alfa Vidros. Vidraçaria, meu amigo. Né, a construtora que veio lá de fora, que é lá de São Paulo, lá do sul do país, sudeste do Brasil, comprou na Alfa Vidros, fez a pesquisa, verificou que lá tinha qualidade, tinha compromisso, tinha prazo, tudo pra você. Preço. E pra você também no varejo, você que vai comprar só um box, você vai fazer só ali a entrada da casa, vai fazer aquele deck. Então, vai na Alfa Vidros, 998125885, dá o telefone se você quiser ligar. A gente fala também da Fox. Aconteceu algum problema aí com o seu smartphone, com o seu iPhone? Rapaz, Erlin tá doido. Você vai ficar o Delton Sá vai complementar porque tem ofertas também. Ele tá doido, João. Não. Calma, ele tá doido. Pode diga aí, ele tá fazendo serviço, troca de peças, venda de celular novo. Em 10 vezes no cartão de crédito. Ó. 10? 10 vezes, eu não tô dizendo pra tu. Nossa, tu chega lá, mandou consertar, trocou o display, o cara fez o serviço, trocou uma peçazinha lá, aí na hora que tu for pagar, aí deu R$400. Eu quero passar no cartão e quero passar lá em 10 vezes, ele vai passar lá em 10 vezes, ó. Rapaz, esse Erlin tá sem juízo, tá doido. Doido. Tem Fox no Crato, tem Fox em Juazeiro, doidou de uma vez. A loja aberta agora lá no shopping. Soube que os irmãos estão tudo preocupados. Kleber, Serginho, Carlão. Todo mundo tá preocupado porque Erlin doidou. Tá sem juízo. Até o compadre dele tá preocupado. Deus Júnior? Sim, esse é que tá preocupado mesmo. Tá, um abraço pro Wilson Júnior, torcedor do Fogão. Feliz da vida. Fogão tá na liderança do Brasileirão e com méritos, tá jogando muita bola. Diga. Bom, deixa-me falar também. Aliás, eu não vou nem falar. Eu quero que você, Delton Sá, fale da Madeireira Beira Rio. Homem, é outro que tá doido. Traga aí as ofertas. Traga. Vendeu a caixa d'água de 1000 litros da Imbralite por R$309,90. Peraí. Tá doido. Tá de brincadeira. Tá com o juiz certo não, o Tiagão da Madeireira Beira Rio, não. Tá não, ele tá doido. Disse, rapaz, eu quero presentear o povo, vou vender caixa d'água de 1000 litros. Peraí. Aquelas de fibra, aquelas bichas bonitas azul da Imbralite. Por R$309,90, homem. Tá sem juízo. Sensacional. É outro que tá precisando tomar um remedinho. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira, na rodovia Juazeiro, Barbalha. 998401976 é o WhatsApp. Meu caro João Filho, você sabe por que é que eu tô liso aqui? Porque eu deixei minha carteira da Ramagem Couros em casa. Mas tá ali do carro, mano. Não, eu tô de moto. Deixei no carro, esqueci. Eu tô andando liso porque eu deixei minha carteira em casa. Porque com ela não tem perigo de eu andar liso. Não tem não. Porque a carteira da Ramagem Couros chama dinheiro. Aparece dinheiro toda hora pra você Graças na Ramagem Couros. A fábrica fica na Padre Nessor Sampaio, 690, telefone 3571-3758. Abraço pro nosso amigo Eu não Hélio. posso deixar mais minha carteira em casa, que senão eu fico do jeito que eu tô aqui liso. Tem dinheiro nem pra remendar o pneu da moto se furar. Bom, a gente está por aqui também com o oferecimento do Hotel Amuarama, a casa do Caririense na capital cearense. Abraçar o Genilson, toda a sua equipe maravilhosa. Reservas pelo 0 operadora 85-3304-8900. Se eu quiser comprar um sanduíche legal agora, eu ligo pra Baleia Burger. Qual o telefone do Baleia? 988-380548. Repita que eu não anotei. A entrega é rápida demais. 988-380548. João Filho. Senhor. Vamos falar com o Kilmer de Campos? Vamos, a gente vai trazer o Kilmer agora. O Kilmer de Campos, porque já a gente vai tirar o time de campo. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. O Vale Esporte, que a gente já vai direto com a transmissão do jogo do Guarani. O Morenão. Do Leão do Mercado. Antes do Kilmer, deixa eu só trazer o boa noite do Anderson. Ô Anderson Luiz, o Guarani já tá definido, já saiu a escalação do Leão do Mercado pro jogo nessa noite, ô Anderson Luiz. Boa noite pra você, Delton Sá, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esporte. Sim, o Leão do Mercado já tá definido pro jogo de daqui a pouquinho diante da equipe do Iguatu. Tem alguma novidade desse time do Guarani, daquele do amistoso contra o Verdão, ô Anderson Luiz? O mesmo time que atuou no primeiro tempo contra a equipe do Icasa, viu, Delton Sá? Daqui a pouquinho a gente confirma a escalação do Leão do Mercado e a escalação do time do Iguatu. Valeu, Anderson Luiz. É o mesmo time, João Filho. Só que com mais tempo de treinamento. Mesmo com as dificuldades que o Guarani vem passando aí nesses treinamentos, meu caro JF. Jogo no estádio Morenão, em Iguatu, pois não, João Filho? Morenão que já foi a Genosão, já teve... João Filho, deixa de pegar no pé no João Filho. Eita, João Filho, é o povo que muda, João Filho. Aí eu pergunto, por que é Morenão? Como é o nome do estádio de Quixadá?
É o Abelhão, né? Já foi os Imigrantes. Já? Já teve 3 nomes no estádio de Quixadá. Mas lá nunca reclamou. É que Quixadá nem time tem mais, Delton. Rapaz, E aí, cara? um filho, rapaz. Quixadá nem time tem mais. Que gosta de reclamar. Como é que é o Como nome? era o nome do estádio do Palmeiras? Era Parque... Como era o nome do estádio? O primeiro nome. Parque Não, Antártico. Como é hoje? Não, Como é hoje? Não, hoje eu não vou fazer comercial pra ninguém. Não do Corinthians. Pipocou. Parque não chamava-se Parque Antártica, né? Mas assim, Parque Antártica. E agora, como é? Chama-se Allianz Parque, né? Tá certo, meu caro João Filho. Obrigado, João Filho. E você não diz nada. Não. Mas do Iguatu você reclama. Rapaz, deixa. João Filho. Queria saber por que Morenão. Porque não é. Não é brancão. Amarelão. Não é azulão. É. Olha, João Filho. João Filho, vamos falar com o Kilmer de campo? Vamos. Bota o Kilmer pra falar. Fala, Kilmer. Boa noite. Um abraço, amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações aqui da capital cearense. Finalmente o Fortaleza conheceu futuros adversários na sequência da Sul-Americana. Primeiro, teremos um duelo entre Argentina e Paraguai. Daí sairá o adversário do Fortaleza. O Tigre da Argentina joga contra o Libertad do Paraguai. Jogos de ida e volta. O que sobrar entre Tigre da Argentina e Libertad do Paraguai será o adversário do Fortaleza na sequência da Sul-Americana, nas oitavas. O presidente do clube, o Marcelo Paz, afirmou que o que vier será complicado, tanto o time argentino como o time paraguaio. O Libertad, aliás, é um dos grandes do futebol paraguaio, ao lado do Olímpia do Paraguai, um dos grandes do futebol paraguaio. O time do Fortaleza, que classificou-se para as oitavas e ganhou quase 10 milhões de reais somente com Sul-Americana. Se o adversário for o Tigre, o Fortaleza enfrentará o artilheiro, que é comparado a Gabriel Omar Batistuta, um dos craques da atualidade do futebol argentino. O Ceará acertou por empréstimo a contratação do lateral Paulo Vitor, vem do Internacional de Porto Alegre, contra o Botafogo de Ribeirão Preto na sexta-feira. Pela terceira vez teremos um Ceará e Botafogo. O primeiro foi em 78, vitória alvinegra, e o último em 2002, também vitória alvinegra, pelo placar de 6-1. Marinho está regularizado, está no bid e pode estrear domingo com a camisa do Fortaleza, 18h30, no estádio Castelão. No Ferroviário, novidades, hein? O goleiro Douglas Dias foi poupado, está fora do jogo de hoje contra o Guarani da cidade de Sobral, e Ciel está relacionado. Eu falei do jogador que joga no Tigre, que é comparado a Gabriel Omar Batistuta, e não falei o nome dele. O nome dele é Mateu Retegui, artilheiro do Tigre, tem 19 gols pelo campeonato argentino de futebol e joga na Itália. O Ceará contratou, repito, o Paulo Vitor, lateral, tem 22 anos de idade, jogador que vem do Internacional da cidade de Porto Alegre. Valeu, foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos! Deixa eu mandar um abraço aqui, peraí, pro Renan, que ele botou Vasco. Nessas horas que eu dou graças a Deus. Vasco. Foi o que ele botou aqui, Renan, né? Aí ele botou e casa. Eu prefiro Vasco. Aí ele botou só Vasco. Renan, vamos mudar aí pra ficar mais bonito, viu? Ih, rapaz, mandar um abraço pro Vicente Machado. Conhece, João Filho, Vicente Machado? Vicente é gente boa demais. Conhece? Grande Vicente, um abraço pra ele, tá ligado? Pro Eugênio Barbosa, né? O Eugênio botou que a torcida está cansada, meu amigo. Eugênio Barbosa, torcedor do Verdão, do Cariri. Cadê a galera do Leão? Porque daqui a pouquinho tem jogo. Eu me lembro que tinha um cara que o Leão hoje vai rugir. Hein, João Filho? Leão só presta com fome, que ele vai pra cima do Iguatu. Na época de Hélio, de Zinho, que a gente viajava com o Guarani, naquela época, os meninos do Guarani só presta com fome. Leão de bucho cheio não dá certo. Não dá certo não, tem que ser com fome. Leão com fome, vai pra cima, pra devorar os adversários. Por falar em Guarani, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Paulinho Maceiro, Paulinho Massagista, passei por ele de madrugada, falei com ele, ele não me respondeu, João Filho. Paulinho? Sim.
Ele tava num maior bate-papo lá numa esquina, lá numa padaria. Tinha uma senhora conversando com ele lá e eu... Paulinho, 5 horas da manhã, 5 e pouco, ele nem olhou pra mim. Você esqueceu da patente do homem, né, rapaz? Paulinho. Você não botou o DR Eu não botei o antes. doutor Paulinho. Você não botou o DR Por isso que ele não antes. olhou. Por isso que ele não deve Você ter. tem razão. Pra mandar um abraço pra Paulinho, tem que mandar pra Bozó. Pra mandar pra Bozó, tem que mandar pra Raimundo Sabino. Bozó que trabalha e no mandar Iguatu, pra né? Gonçalves. Bozó trabalha Não é no Iguatu, Gonçalves né? o nome dele? Viu? Tem que mandar. Se não mandar por menino... Você mandou pra Balbino? Balbino. Tem que mandar pra essa rapaziada toda. Não é isso, João Filho? Sim, senhor. Galera que faz a história do nosso futebol aqui na região do Vamos Cariri. às oitavas de final da Copa Libertadores, os confrontos estão definidos. É mesmo, João Filho? Pois traga esses confrontos, JF. Atlético Nacional da Colômbia contra o Racing da É Argentina. bom duelo aí, viu, João Filho? Bom duelo. Interessante, muito bom. Muito bom. Esse segundo duelo aqui vai sair tapa, bala, vai sair tudo aqui. Qual é? Nacional do Uruguai e Boca Juniors. Esse aí é uma rivalidade, Esse meu aqui, amigo. o cacete vai comer. Aí aqui, o negócio é pesado aí, viu? Mas, Rocha. Próximo confronto, Deportivo Pereira da Colômbia contra o time do Suco. Independente do Del Valle, vai passar fácil aí. Teremos um duelo brasileiro, Atlético Mineiro contra Palmeiras. Aí o bicho vai pegar, viu? Duelo... Aí o bicho vai pegar, viu? O Homem Verde tá do outro lado. Né? Do Atlético. O Homem Verde, que é o Hulk, né? Vai jogar contra o Palmeiras. A pizza chegou. A pizza chegou. Me entristece o fato de ser Zé Filho hoje. Né? Bora, João Filho. Continua, João Filho. Nelton Sá, o Flamengo vai enfrentar o Olímpia do Paraguai. E o Flamengo vai passar aí lambuja aí. Teremos o outro confronto aqui, o Argentino Júnior da Argentina contra o Fluminense. Eita, eu acho que o Flusão roda, viu? Do Fluminense tem sorte com esses argentinos, não. Vai rodar, vai. Mais um duelo, o River Plate da Argentina contra o Internacional de Porto Alegre. Inter que se cuide, que esses argentinos, eu vou dizer um negócio. Viu? E o outro duelo que fecha as oitavas, o Bolívar da Bolívia contra o Atlético do Paraná. Eu boto mais fé no Furacão nesse duelo aí. Bolívar dentro de casa é complicado. Eu sei, o time é bom, mas eu boto fé no... O Atlético é copeiro, João Filho. Esse Atlético é danado, o time copeiro. Agora, a Copa do Brasil hoje tem 3 jogos, é isso, João Filho? Quartas de final, 19h30, primeiro jogo para São Paulo e Palmeiras, lá no Morumbi. Eita, jogão, viu? Quem ganha, Jogo. Oi? Quem ganha esse jogo? São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O jogo vai dar empate, João Filho. Muito bem. Dá empate esse jogo. E você acha o quê? Não, eu prefiro não opinar. Não, dê a opinião, que é isso, rapaz. Eu não vou brigar com você igual a Marco Aurélio, não. Não vou opinar, não. Eu já sei que você vai dizer que vai dar Palmeiras. Pra que eu falar? Pois então, vai pro... 9h30 da noite, Delton Sá. Um duelo do América Mineiro contra o Corinthians. Eita, esse Corinthians, tem hora que eu penso que vai, não vai. Eita, e depois dessa confusão essa semana... João Filho, vai dar América Mineiro nesse jogo. Vai, Delton Sá? Vai. Não, eu concordo com você. Eu acho que vai dar América Mineiro. 9h30 da noite também no Maracanã. Um duelo rubro-negro. A Rocha. O Flamengo contra o Atlético do Paraná. Ah, meu amigo, eu já vi esse filme, o Atlético do ano passado foi retrasado que eliminou o Flamengo? Foi lá no Maraca, não foi? Mas eu acho que esse ano não dá... Com detalhe que esse é o primeiro jogo, né? Mas eu tô dizendo assim, mas esse ano não vai dar pro Atlético. O Flamengo leva a parada. E ganha hoje. Ganha hoje? Ganha. Bem, jogo difícil. Duas equipes qualificadíssimas. Mas eu acho que dá Atlético Paranaense. Tá certo. João Filho. Senhor. Rapaz, vamos embora, João Filho. Eu vou ficar. Se o torcedor